Boa tarde a todos. Boa tarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções para a Santa Missa. Falecidos: Vicente Jacinto Lopes, Margarida Moreira, 3 dias, José Jefferson Lemes de Araújo, Maria Anitta da Silva Oliveira, de Francisco das Chagas Gomes do Nascimento, 3 dias. Também ação de graças pela cura e libertação de Ricardo Medeiros. Também agradecimento por Alan Conrado Souza, técnico de sua faculdade. E também por Palinha da Silva Cavalcante. Hoje, missa dos Santos Pedro e Paulo, apóstolos, solenidade. Irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor por este dia santo de domingo, no qual celebramos a morte e a ressurreição de Jesus e contemplemos o testemunho dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Hoje, solenidade, hoje celebramos. Como colunas da igreja, Pedro e Paulo seguiram os passos do Mestre Jesus, a ponto de dar um autêntico testemunho de entrega total de vida. Hoje rezamos também pelo Papa o Papa Leão XIV, por sua vocação e missão, e por todos os bispos, sucessores dos apóstolos. Com fé e alegria, fiquemos de pé e encerremos nossa oração cantando. Toda a igreja unida celebra a vitória pascal do Cordeiro, iluminada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo como primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, iluminada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizeiro vai com Pedro pela fé e profissão, esta fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, iluminada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizeiro vai com Paulo pelo empenho da missão, o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, iluminada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, iluminada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na boa de Cristo. Celebramos a solenidade de Pedro e Paulo, 2 grandes santos mártires. Aproveitemos esse momento e pedimos perdão a Deus para celebrarmos dignamente os santos mistérios cantando. Senhor, que vieste salvar
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Oremos, ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar para Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, por 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso em 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor.
os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, que o Senhor libertou de toda angústia. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estava chegando proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Sim. Estava chegando o tempo de Jesus. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou um mensageiro à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado samaritano para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus estava a impressão de que ia a Jerusalém. Vindo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda disse: Tu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus caríssimos irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos a solenidade da festa Pedro e Paulo. Eu quero fazer 3 colocações. Primeiro, Pedro era um pescador, naquela época pobre, morava numa casinha de taipo, e ele também foi eleito presidente da Associação dos Pescadores. Geralmente, os associados faziam a eleição e botavam presidente aquele pescador que soubesse ler um pouquinho, pudesse fazer anotações e tudo. Então Pedro sabia ler um pouquinho, e os outros eram tudo analfabeto. Então é esse Pedro que nós estamos celebrando a missa. Também outro motivo de elegido como presidente foi que Pedro tinha um temperamento explosivo, dizia as coisas na cara, ele não aguentava guardá-la, e ele criticava o sistema, porque explorava os pescadores.
Uma vez ele chegou da pescaria, antes de descer da barca, já tinha para cobrar o imposto. Ele disse: não desci nem da barca, já tem que pagar o imposto. E esse imposto eles vão desviar, vão roubar, não vão transformar em benefício para o povo. E assim, meus caros irmãos e minhas irmãs, mesmo com esse temperamento explosivo, mas Pedro era um homem de Deus. Era um homem que os pescadores gostavam, porque ele era amável. Mesmo com essa característica, ele era caridoso, ele era solidário com os colegas. Mas Deus escolheu ele para ser o primeiro bispo de Roma. Escolheu ele para ser o coordenador da igreja. Por isso ele era a pedra fundamental para construir a igreja primitiva. O Espírito Santo estava com Pedro. A minha segunda colocação é sobre São Paulo. São Paulo não era um pobre, era um homem rico, família boa, eruditas, quer dizer, doutor. E Paulo participava do exército e comandante de batalhão. Então, um comandante de batalhão tem que ser uma pessoa também preparada para dirigir, não é um soldadinho qualquer. E ele era escritor, escrevia muito bem, falava corretamente muito bem, tinha uma cultura muito alta. E ele recebeu a incumbência de destruir essa seita que o imperador achava dos cristãos. Perseguir, torturar, prender e matar. Essa era a missão dele. Mas também Paulo tinha algumas coisas boas. Ele não engolia tudo. Ele refletia, ele era um homem pensante, intelectual. E uma vez, no caminho de perseguição, ele caiu do cavalo. E aí escutou uma voz dizendo: por que me persegues? Então essa pergunta na sua cabeça mexeu com ele. E ele perguntou: quem é que está falando comigo? E a voz dizia: é Jesus, do qual que você está em missão para destruir os seus discípulos. Por isso, ele começou a refletir, analisar e mudou de vida. E todos os seus talentos, a sua cultura, o seu conhecimento, agora está a serviço da igreja primitiva. Ainda hoje nós temos as cartas de São Paulo, bastantes cartas que foram recuperadas, outras perdidas no espaço, mas ele deu uma boa contribuição e se tornou um homem de Deus, um homem de fé. Assim como Pedro se tornou um homem de Deus, um homem de fé, Paulo também se tornou um homem de Deus, um homem de fé. Só que Pedro mataram, ele testemunhou Jesus. E Paulo também mataram ele, porque testemunhou Jesus com toda a sua carne. Só que os dois morreram no dia 29 de junho, só em datas diferentes. Por exemplo, Pedro morreu no mês 29, mas um ano diferente de Paulo. Paulo morreu muito mais depois do que Pedro. E a gente comemora os dois juntos pelo fato de ter sido morto no dia 29 de junho. E assim, nós também somos homens e mulheres de Deus, vamos ficar todos de pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da
E aproveitemos mais uma vez, nesta festa de São Pedro e São Paulo, façamos nossos pedidos a Deus. Salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Eterno pastor, guardai o Papa Francisco em sua missão de conduzir a barca de presos, para que ele, fiel a Cristo Mestre, seja cada vez mais sinal de unidade e caridade para toda a Igreja espalhada pelo mundo. Nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Deus de toda consolação, fazei com que todos os povos, promovendo a reconciliação e a paz, coloquem um ponto final nas guerras e conflitos, e geram pobreza e feridas profundas no mundo. Nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Senhor da vida e da história, inspirai nas pessoas a acolherem o chamado de Jesus, para se tornarem discípulos missionários na transformação da sociedade. À luz do Evangelho, nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Deus, que libertais os oprimidos e cativos, ajudai as lideranças de nossas comunidades eclesiais, para que a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo sejam testemunhas de fé e audácia missionária para toda a Igreja. Nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba sobre todos nós esse nosso sacrifício. Para o Senhor, nós bem toda a Santa Igreja.
oração que vossos apóstolos ao Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e envolva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e todo ao Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós nos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças, novamente entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciando, Senhor, a vossa morte, e proclamando a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida, da salvação, e vos agradecemos por ter nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicando vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Gregório, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, principalmente os que foram apresentados pela Assembleia, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhe junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Pedro e Paulo, e todos os santos deste mundo, vivendo na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, acredite. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedro foi um homem de fé e de oração, um homem prático. E Paulo também, outro homem de Deus, de fé e de oração e prática. E aí eu convido as crianças, que são crianças de fé, os seus pais, para vir até aqui rezar esta oração que Jesus nos ensinou. Os adultos, os pais, as mães, via as crianças, para vir até aqui, e todos abaixo. Depois que as crianças vierem para cá, por terminar a missa, aí os pais, adultos, vão na barraca e pronto. Paga um caldinho para ele, um pão de doce, um pedaço do bolo, uma toalha, muita coisa boa aí nas barracas. Pão de milho, batata, aí canjica, aí vocês, papai, mamãe, vai sair nada não depois da missa? Hoje está bom que não tem chuva, nem nada. As crianças vão rezar o Pai Nosso. Quando chegar no Pão Nosso, aí vocês ajudam as crianças a rezar. 1, 2, 3, já. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passaram no teste? Mais palma, bem legal. As crianças vão descer com toda paciência, toda tranquilidade, livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, e enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A obra de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, sobre o dia em que Deus me amará,
o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos sou cantados, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos sou cantados, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oremos. Refeito por este sacramento,
Concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa tarde. Eu corri ali para chegar até aqui. Ainda é cedo, né? Hoje é o arraiá da comadre Fátima. Desde já agradecemos a todos que contribuíram com o arraiá, que viesse a acontecer. Que Deus recompense a cada um que nos ajudaram a casa da mãe, que trouxeram as suas doações para a barraquinha. Nós estamos aqui só à frente, né? Mas quem realiza e faz acontecer todos os movimentos, todos os eventos da nossa comunidade é a comunidade, né? Então a nossa gratidão a todos, né, que nos ajudaram. Também avisar que nós temos um bingo de um liquidificador e uma linda Bíblia, e nós temos um prêmio surpresa que ainda é surpresa. É que pode, né? Mas ser revelado quando alguém ganhar. Então, assim, é um presente supimpa mesmo. Vou dar só uma dica assim, ó, de tarde, um casal, né? Quem ganhar o prêmio surpresa, né? O casal, uma tarde linda, vai ficar maravilhosa, o casal vai adorar. Olha, vocês vão pensar, viu? A cartela é R$3 e 2 por 5. Então vamos participar do bingo, né? E também passar na nossa barraquinha. Teremos a apresentação do arraiá Perquente. Graças a Deus as meninas voltaram, né, a se apresentar, que elas passaram uns tempos, né, com alguma dificuldade. E a animação hoje é com o Coqueirinho e Banda, artista da nossa comunidade. E hoje nós vamos escolher também a rainha, né, do arraiá da comadre Fátima. Então, quem quiser participar, né, as meninas, tem muita meninazinha bem arrumadinha, bem bonitinha também, quiserem participar. As senhoras também podem participar, viu? O meu vestido, né, é novo. Estou inaugurando hoje o meu vestido. É o terceiro ano que eu visto no arraiá da comadre Fátima, né? Mas eu pretendo vestir ele muitos e muitos anos, né? E muitos arraiá da nossa comunidade, não é, gente? Com muita vida e saúde. Então, enquanto ele não tiver em mim, tiver arraiá, estou dentro, né? Gratidão a todos. Deus abençoe a todos. E vamos participar do arraiá e fazer a festa linda que a nossa padroeira merece. Muito obrigada a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, e em paz, de São Pedro e São Paulo, os acompanhe. Graças a Deus.